Hello, my dear students! Estamos aqui hoje na nossa Class 9, então na aula 9, né? Faltam apenas 2. Fazia um tempo que eu não aparecia por aqui, que eu não postava, estava devendo essa aula para vocês, né? Mas, tardo, mas não falho, aqui está então a aula 9. Sobre o que a gente vai falar na aula 9? Future, sobre o futuro, tá? Existem duas formas de a gente utilizar, de a gente falar sobre o futuro. Eu vou começar com a que eu considero mais simples, de acordo com o que a gente vem vendo, tá? Então, vamos começar com... Vocês lembram que a gente tem um auxiliar tanto no presente quanto no passado? No presente, esse auxiliar é o do, no passado ele vira did, right? Então, no future, tá? O nosso auxiliar é o will, tá? Will. E uma coisa muito legal que facilita a vida de todo mundo é que no futuro a gente não tem conjugação de verbo, tá? Então não vai mudar na terceira pessoa, não vai ter lista de verbo irregular, tá? A gente apenas vai ter will e o verbo. O will já faz essa conjugação, right? Então, for example, vai ficar I will, you will, he will, she will, it will, we will, they will. Ok? Então, não muda em nenhuma das pessoas. Right? É claro que eu também aproveitei e sempre vou aproveitar a oportunidade para poder entregar mais do que a gente, né, combinou. Então, trouxe para vocês mais 4 verbos. Right? Como eu falei, vocês têm liberdade e responsabilidade de ir atrás de mais vocabulário, tá? Então, o nosso mini curso tá finalizando, a gente tá chegando no fim, tá? Faltam apenas 2 aulas, é claro que vocês não vão ficar fluente nele, eu venho dizendo isso desde o início, né? Então, é o básico, tá? E vocês devem sim ir atrás de mais. Então, leiam matérias de jornais, procurem listas de verbos, enfim, e utilizem dos tempos verbais que eu vi com vocês, né? Presente, passado e futuro, então, o que a gente precisa para manter uma conversa, né? Claro, gente, eu sei que existem diversos outros tempos verbais, né? Mas esses são os nossos tempos verbais de base, né? Vários deles derivam desses. Então, utilizem com sabedoria o tempo de vocês e os recursos que vocês têm, tá? Se vocês estão me assistindo, quer dizer que vocês têm acesso à internet e na internet vocês vão encontrar milhares de recursos. Então, vocês podem encontrar conjugação de verbos, vocês podem encontrar outros verbos, vocês podem adquirir vocabulário, vocês podem assistir filmes em inglês, tá? Eu, inclusive, indiquei outro dia nos stories da Wanderlust, um site com séries gratuitas em inglês, com legenda em inglês, tá? E não só séries, tem também alguns programas americanos de TV, então vocês podem usar pra treinar. Existem séries curtinhas, então não... essa desculpa de que a gente não tem tempo pra passar 50 minutos assistindo um episódio ou um filme, já passou, né? Hoje em dia a gente pode praticar com podcasts, como eu falei no primeiro vídeo, com dicas de 5, 6 minutinhos. Então, mantenham-se em contato, tá? Ao final dessas 11 aulas, o que eu gostaria é que vocês buscassem por mais, que vocês mantivessem esse contato. Não percam isso, right? So, let's go. Vamos ao que interessa. Eu trouxe aqui pra vocês to believe. É um verbo muito famoso, né? Believe é acreditar. To talk, falar. Muito cuidado para não pronunciar esse L, talk, tá? To talk. To organize, então organizar. And to clean, limpar, right? So let's repeat. Repitam aí comigo. To believe, to talk, to organize, to clean, right? And let's start with affirmatives. Vamos começar com as afirmativas. O que acontece? A gente utiliza will plus the verb. Will mais o verbo, tá?
Lembrando de tirar o to da frente, é claro, porque o to é quando ele está no infinitivo, não conjugado, e aqui a gente está conjugando ele no futuro, right? Então vocês vão ter aí, he will believe in you. He will believe in you. Ele acreditará em você, right? I will talk to her tomorrow. I will talk to her tomorrow. Eu falarei com ela amanhã. Ok? She will organize her things next week. She will organize her things next week. Então, ela organizará suas coisas semana que vem. I will clean my house this week. I will clean my house this week. Eu limparei minha casa essa semana. Right? Vocês viram como tá muito fácil, a gente só coloca o will e o verbo que a gente vai utilizar. Ok? And let's go to negatives. Nas negativas, a gente tem duas opções. Ou usar will not, que é a mesma coisa que usar do not ou did not, ou a forma contraída, que é a mais usada, que no caso é o don't, o didn't, e no futuro, won't. Ok? Won't. So, he won't believe in you. Ele não acreditará em você. I won't talk to her tomorrow. I won't talk to her tomorrow. Eu não falarei com ela amanhã. She won't organize her things next week. She won't organize her things next week. Ela não organizará as coisas dela na próxima semana. I won't clean my house this week. I won't clean my house this week. Eu não limparei a minha casa essa semana. Right? E aqui só um adendo para next week, próxima semana ou semana que vem, pode ser traduzido das duas formas, right? And interrogative. O que acontece na interrogativa? O mesmo que acontecia antes. Vocês vejam que é um padrão, tá? O auxiliar vai para o início da nossa pergunta. Então, do, did, will, vai lá para o início, ok? Então, a gente vai usar will, a pessoa e ali o verbo, tá? O verbo normal, sem conjugar, ok? Na verdade, ele está sendo conjugado, né? Mas o que eu quero dizer é que ele não muda em nenhuma das pessoas, ele não tem uma lista de irregulares, tá? Ele se mantém, right? So, will he believe in you? Will he believe in you? Ele acreditará em você? Will you talk to her tomorrow? Will you talk to her tomorrow? Você falará com ela amanhã? Will she organize her things next week? Will she organize her things next week? Ela organizará as coisas dela semana que vem? Will you clean your house this week? Will you clean your house this week? Você limpará a sua casa essa semana? Ok? And to finish, então, para finalizar, essa nossa aula do future provavelmente vai ser uma das menores, tá? Porque ele é de fato muito simples, tá? Nós vamos ver WH questions. Vocês lembram que a gente viu what, which, where, when? Então, a gente vai ver com o future. O que acontece? WH question, the auxiliar, and the person. Então, a gente tem ali what, where, when, or which, will, you, he, she, it. Okay? So, when will you go there? When will you go there? Quando você irá lá? What will she buy? What will she buy? O que ela comprará? Where will they go? Where will they go? Onde eles irão? Right? Se eu puder indicar para vocês, eu pegaria essas frases aqui e responderia a elas, tá? É claro que a gente não vai poder responder essas perguntas com yes, I will, no, I won't. Ou, se fosse de forma completa, yes, I will go, no, I won't go. Ok?
Aqui, como são WH questions, a gente precisa dar uma resposta mais completa, mais detalhes. Então, when will you go there? Quando você irá lá? I will go there on Saturday. Eu irei lá no sábado, for example. Ok? Então, respondam essas perguntas. E WH questions são sempre ótimas para ter conversas, para responder de forma mais completa, para não ser só tipo, sim, eu vou, não, eu não vou. Tá? Então, se vocês forem fazer o exercício de criar perguntas com future para responder, para praticar, eu indico sempre fazer com WH question. É claro que vocês, se vocês quiserem praticar respondendo yes or no, claro, é totalmente válido, né? Então, vocês podem até pegar as perguntas que a gente tem aqui. Will he believe in you? Yes, he will. No, he won't. Or, yes, he will believe in me. No, he won't believe in me. Ok? Mas o interessante, o importante é praticar. Tá? Vocês precisam praticar, vocês precisam se manter em contato. Right? Quem está participando do grupo Baby Steps vai receber exercícios, então exercises pensados na aula, então com os verbos novos que vocês aprenderam, right? E se vocês quiserem aproveitar para responder essas perguntas e já me enviar junto com os exercises, it's okay, I will correct. Então eu corrigirei para vocês, right? See you next class. Vejo vocês na próxima aula, que vai ser a nossa penúltima aula, right? E aí nessa aula a gente vai ver uma outra forma de falar sobre o futuro. Ok? So, see you! Kisses!